você me comentasse sobre o que acabou de ser divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que divulgou um relatório colocando o Brasil numa situação complicadíssima em relação à produtividade. Este relatório da Organização Internacional do Trabalho diz que o Brasil ficou 25 anos sem aumentar a produtividade dos nossos trabalhadores. Talvez seja um dos únicos países do mundo que passou 25 anos sem aumentar a produtividade. Numa época onde apareceu o computador, apareceu a internet de uso generalizado, a produtividade cresceu tremendamente no mundo todo, nos países desenvolvidos conseguiram crescer e ficarem mais ricos baseados na produtividade. Como é que o Brasil passou 25 anos com a mesma produtividade por trabalhador, Gilberto? Vamos lá, os números são realmente péssimos. Nós estamos falando de números, de comparação entre os números de 1980 e o trabalhador brasileiro gerava valor, criava riqueza da ordem de 15 mil dólares ano para 2005. E este número caiu para 14.700 dólares ano, ou seja, não é que ficou igual, houve até uma redução. O Brasil hoje é o 65º país numa lista de pesquisada de 124 países. Inclusive, né, Gilberto, o Brasil ficou atrás do Chile, atrás de Argentina, junto com Uganda, ou seja, a nossa produtividade realmente mudou totalmente de patamar, né, Gilberto? Totalmente, quer dizer, nos 25 anos, ou seja, 25 anos sociologicamente é uma geração. É a geração dos anos 80 a 2005, é a geração da explosão da produtividade no mundo. Se você pensa que 2,5% ao ano, em 20 anos, você dobra a produtividade, significa que o Brasil deveria, pelo menos, ter dobrado sua produtividade. Deveríamos estar na faixa de 28, 30 mil dólares. Mesmo assim, menor que a metade da produtividade do país mais produtivo, que continua sendo os Estados Unidos. O porquê? As razões são inúmeras. É da mesma forma que você tem hoje desemprego de 10% da população economicamente ativa. Nós temos hoje 8 milhões de desempregados. São erros de escolha, erros de avaliação. Quer dizer, a nossa população economicamente ativa, ou seja, o PEA, chamado PEA, é de 80 milhões de trabalhadores, que isso entra na faixa dos 10 anos para cima. 10 anos para mais, é isso. Essa é a nossa população economicamente ativa, teórica, economicamente ativa. E 10% hoje está desempregados, fora os subempregos, mas desempregados são 8 milhões. Isso. Na verdade, não é a nossa PEA, é a PEA tal como vista pela OIT para todos os outros países. O índice é o mesmo, a comparação é a mesma. E é considerado desempregado aquele que, em períodos recentes anteriores, última semana, último mês, procurou o emprego, ou seja, aquele que está procurando trabalho e não encontra. Nós temos 8 milhões de brasileiros que tentam trabalhar e não conseguem. Não é gente que desiludida, não procuro mais, aposentada, que não tenho mais chance, nem nada disso. São aqueles que estão procurando. Que querem trabalhar e não têm como trabalhar. Gente, precisamos tirar da cabeça que desempregado é preguiçoso. Desempregado é alguém que tenta trabalhar. E é o pior, porque é o excluído socialmente. A exclusão profissional o transforma num excluído social. É um valor dramático, é um sentimento de perda dramático. O Gilberto, já que nós estamos falando desse desempregado, o governo vem gastando muito dinheiro com treinamento do desempregado. Isso é uma medida boa? Ela traz efeitos, traz resultado?
Não traz na proporção que precisaríamos, né? Na verdade, aproveitando que o senador tanto canta isso no Senado, blowing in the wind, né? Quer dizer, sussurrando contra o vento, isso é sussurrar contra o vento, não vai dar resultado. Porque, na verdade, você tem que melhorar a produtividade e a competência de quem está trabalhando. Você teria que dar treinamento de qualificação para o profissional que está ativo, porque ele pega aquele conhecimento e aplica. Conhecimento aplicado é competência. Se você dá um treinamento para um desempregado, um curso de 90 horas de inglês, você acha que ele vai ser contratado como secretária bilíngue porque fez um curso? Você acha que alguém pode aprender a nadar, um curso por correspondência de 15 horas de natação? Quando cai na piscina, morre afogado. Dar treinamento para desempregado é aplicar muito mal as verbas do FAT. É não buscar aumentar a produtividade. Porque não é a baixa qualificação que o impede de encontrar emprego. Não. A qualificação é uma medida relativa. É a relação entre dois candidatos a uma vaga. Se um é qualificado e o outro não, o qualificado é colocado e o não qualificado não. Agora, se os dois têm o mesmo nível alto ou baixo de qualificação, o problema é o mesmo. Tem desemprego na Alemanha, tem desemprego na França, tem desemprego na Dinamarca, ou você tem dúvida que... E lá os trabalhadores são todos preparados. Ou você tem dúvida que todos falam mais do que um idioma. Não, o problema é o conceito relativo. Agora, a produtividade do que está empregado, isso sim. Roberto, existe um número chocante. O trabalhador brasileiro trabalha 1.600 horas ano. O trabalhador no começo do século passado, primeiros anos da década de 10, 1910, trabalhava 3.000, 3.200, 3.600 horas ano. Era de sol a sol. Um trabalho massacrante, um escravo. Escravo que trabalhava o dia inteiro. Foi os ganhos de produtividade que permitiram que o trabalhador no mundo viesse a trabalhar em média 1.800, 2.000 horas ano. O trabalhador americano trabalha hoje 1.800 horas. Trabalhando 1.800 horas, ele gera muito mais riqueza do que aquele trabalhador trabalhando 3.200. O trabalhador brasileiro trabalha 1.600, o trabalhador chinês trabalha 2.200, ou seja, o trabalhador chinês trabalha 60 dias úteis de 8 horas a mais do que o trabalhador brasileiro. Ô Gilberto, além do tempo que o brasileiro trabalha menos, poderia estar trabalhando mais, por que a nossa produtividade, qual um dos motivos fortes que fez com que a nossa produtividade não aumentasse nos 25 anos que passaram? São vários os motivos, é difícil expor um só. O primeiro, efetivamente, a precarização da nossa área de serviços é muito grande e 98% das empresas são pequenas e microempresas, que representam 70% das oportunidades de trabalho. As exigências são menores. Depois, o trabalhador brasileiro fica 3 meses sem trabalhar, um de férias, um mês de férias, um de pontes e feriados e um por falta, absenteísmo, por baixa saúde, por dificuldades de alimentação e saúde. Quer dizer, é um problema que acaba sendo generalizado de todas essas mazelas que a nossa sociedade, infelizmente, está juntando, como uma saúde precária, uma educação precária. Educação precária. Quer dizer, é todo o nosso sistema que não está levando os nossos trabalhadores a melhorarem. É isso. Um trabalhador japonês, quando começa a trabalhar, tem o direito a 7 dias por ano de férias e ganha 1 dia a mais por ano trabalhado. Para ele ter o mesmo direito dos 30 dias do nosso estagiário, que a lei está mudando, ele precisa trabalhar 23 anos. É outra produtividade.
O que ele trabalha, nos 11 meses em que ele trabalha, gera uma produtividade muito maior do que nossos estagiários. Isso mostra. Ô Gilberto, nós temos mais 3 minutos de programa. Nós falamos sobre o Instituto dos Amigos do Emprego, falamos sobre a produtividade, falamos sobre treinamento de funcionários desempregados e empregados, a melhora sobre isso, bem como falamos dessa preocupação sua sobre a lei dos estagiários. Eu gostaria que nesses 3 minutos você fizesse um pequeno resumo do que nós conversamos essa noite, Gilberto. Roberto, eu acho que a gente poderia resumir, colocar tudo, né, na mesma panela, fazer um grande cozido, né, tentando mais ou menos mostrar que o desequilíbrio econômico, o desnível cultural, a diferença entre as classes mais ricas e mais pobres do Brasil não é a causa da nossa produtividade. Ao contrário, é consequência da nossa baixa produtividade. Uma produtividade alta significa uma geração de riqueza. Se nós tivéssemos, os nossos 80 milhões de trabalhadores tivessem uma produtividade 50% da produtividade do americano, teríamos o dobro de riqueza para ser distribuída pela mesma população. Dá para perceber como isso alteraria completamente a capacidade de consumo. O segundo ponto é, não há dúvida que a reforma tributária ou vem ou nós vamos morrer todos abraçados. 60% da população brasileira é posta à parte da sociedade de consumo, ou seja, praticamente não gera riqueza, porque os produtos são caros, e os produtos no Brasil são caros, porque 50%, metade do preço de um produto no Brasil é imposto. Para eu ter um carro no Brasil, eu sou obrigado a comprar 2. Eu uso um e dou o outro para o governo. Para beber uma pinga no Brasil, eu dou um gole para o santo e 83% para o governo. E pelo jeito o governo gosta. O nosso governo gosta muito, a nossa carga tributária é muito elevada, realmente dificulta tremendamente o consumo, o uso, e o que a população quer é exatamente viver melhor. Esse é o objetivo de todas as pessoas. Gilberto, eu agradeço muito você ter vindo nos visitar essa noite, e nós estamos encerrando o programa Cresce Brasil, que é produzido pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais, PNBE. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Muito boa noite e obrigado pela sua atenção.